Irmã Cristina, a paz também. Som. Som. Já está gravando? Retoma. E a maquiagem? Oh, glória! A paz de Jesus Cristo. Que Deus possa estar cobrindo a nós todos com bênçãos que Ele sabe que nós precisamos. E a mensagem de hoje eu vou trazer para nós: somos trigo e não joio sobre essa terra. Amados de Deus, não fomos chamados para vivermos isolados, vivermos em uma redoma cristã fechado só para nós. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós fomos chamados para sermos o sal dessa terra, como está escrito em Mateus capítulo 5, 2 versículos que traz esse ensinamento para nós. Mateus capítulo 5, o versículo 13 e 14 nos ensina assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Amém. Nós não podemos perder esse sabor cristão. Esse sabor cristão é a nossa fé. Se nós enfraquecermos a nossa fé, esse sal que faz a diferença sobre essa terra, ele estará destituído, sem valor para a caminhada cristã. E quem perde esse sabor, essa excelência da fé, perde também grande chance de estar na eternidade junto com Deus, porque enfraqueceu a sua fé. Nós somos trigo e não joio. Meus irmãos, o joio representa inimigo de nossa alma. Surge entre o trigo. Joio é uma erva daninha, porém trigo é vida. Amém? Amém. Em Mateus capítulo 13, em seu versículo 24 ao 25, Jesus traz a parábola do trigo e do joio. E eu trago a princípio 3 versículos. Mateus capítulo 13, em seu versículo 24 ao 26. E diz assim a palavra de Deus para nós: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Misericórdia. Amados de Deus, hoje podemos assistir o joio dentro da igreja de Cristo. No mundo, nem precisamos falar, porque Ele está no mundo. O joio pertence ao mundo. O trigo, meus irmãos e minhas irmãs, trigo é o povo de Deus. E quem é o povo de Deus, meus irmãos? Aqueles que creem em Deus e andam em seus caminhos, amam ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, creem no sacrifício de Jesus na cruz, que veio redimir os nossos pecados.
Esse sim é o povo de Deus. Somos nós que estamos aqui domingo, segunda, quarta. Nós buscamos os ensinamentos da palavra de Deus. Nós louvamos, nós trazemos testemunho do que Deus faz em nossa vida, como já foi trazido hoje, e sempre terá um testemunho do agir de Deus em nossa vida. Porque sempre haverá um testemunho de vitória de Deus em nossa vida. Porque o inimigo de nossa alma, o joio, ele nunca irá desistir de tentar nos tirar da presença de Deus. Por isso que sempre temos boas novas do reino, testemunhos de vitória. Porque quem caminha com Deus, caminha rumo à eternidade, debaixo da proteção divina, e o inimigo não pode tocar em nossa vida. Ele tenta, e a vitória nos é concedida e concedida. Amém? Para aqueles que realmente creem em Jesus Cristo como o único Salvador e caminho para a vida eterna. O joio, meus irmãos, é totalmente contrário a esse pensamento de filhos de Deus. Ele foi colocado no mundo para tentar sempre nos tirar da direção de Deus. Mas, meus irmãos, é bom lembrar, quando eu falei o reino do céu, a eternidade com Deus, aonde não haverá choro, lágrimas, dores, aonde estaremos lá em um corpo glorificado, em paz eterna. Meus irmãos, eu já trouxe em palavras que o reino o reino da eternidade com Deus não é um reino de aparência cristã, e sim essência cristã. Aparência cristã, se nós formos olhar e fazermos uma comparação entre o joio e o trigo, o joio é uma aparência cristã, porém o trigo é a essência cristã, é a essência de Cristo em nossa vida. Essa é a grande e fundamental diferença do joio e do trigo. Um é a aparência e o outro a essência de Cristo sobre essa terra. Amém? O trigo é vida, e o trigo, através do trigo vem um dos alimentos mais antigos do mundo, que é o pão. O pão é feito através do trigo. Porém, para o trigo virar um alimento para saciar a nossa necessidade física, o trigo tem que ser tratado, o trigo é moído. Meus irmãos, fazer a obra de Deus sobre essa terra é estar sempre em processo cristão, sem prova, sem passar na moenda, nós não daremos bons frutos para a obra de Deus. É o trigo precisa ser preparado. O joio não serve para nada, não tem essência. Ele pode ser moído, mas não trará alimento para nós. Mas o trigo, ele é tratado, ele é moído, ele é transformado em farinha, que vai para a mão do padeiro e vai virar o alimento para a nossa vida, o alimento físico para a nossa caminhada. Por isso que caminhar com Cristo também é caminhar com lutas, mas as lutas para quem caminha com Cristo é uma luta que será transformada em vida eterna com Deus. Amém? Através do trigo. E vamos agora trazer esse trigo
que trouxe a vida, o caminho para a nossa caminhada à vida eterna. Cristo, se nós olharmos, Cristo, oh aleluia, foi o trigo que Deus mandou para essa terra. Ele veio, Cristo foi torturado, Cristo foi cuspido, chicoteado, pregado numa cruz. Olha a moenda que Jesus passou para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a porta que nos leva à vida eterna. Aleluia. Então a nossa caminhada, ela não será só de flores sobre essa terra, mas se tem espinhos, nós temos um Deus que cuida da nossa caminhada. E se nós olharmos para o pão, referenciando a Cristo, o trigo produz para nós, produz amor, paz, alegria, produziu o caminho à vida eterna. Este é o trigo Cristo para a nossa vida. E através desse trigo é que brotou em nosso coração, dentro de nós, nos transformou em templo do Espírito Santo. É através desse trigo que nós recebemos o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estes não há lei. Aqui está toda a benignidade de Deus para a nossa vida, todo o cuidado de Jesus ao retornar ao Pai e deixar o Espírito Santo para que nós, através do exalar do fruto do Espírito, não pudéssemos ser mais acusados em nada, porque nós caminhamos através da palavra de Deus. Mas se eu estou falando de trigo e joio, se eu falei do trigo que somos nós, que estamos recebendo de Deus toda essa benesse de poder caminhar rumo à vida eterna. E o joio, que é esse mundo, que pertence a esse mundo, está na palavra de Deus também. O joio representa a morte, representa o ódio, malignidade, impaciência, representa o fruto da carne. E quem vive esses frutos, meus irmãos, não herdará o reino do céu. Isso está em Gálatas 5, 19 a 21. E diz assim a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, e caminhamos, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, preste atenção, meus irmãos, não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está nos ensinando. E tudo isso que eu falei no versículo 19, 20 e 21, meus irmãos, fechem os olhos, olhem para o mundo e me dizem, não traduz, o mundo de hoje não traduz tudo que foi trazido no versículo 19, 20 e 21? É o joio. A palavra de Deus é viva, nos ensina, nos mostra o caminho certo. E nós temos, oh aleluia,
um Cristo Glória a Deus. que desceu a essa terra, Glória a Deus. Aleluia. morreu na cruz, para que os nossos pecados fossem anulados. E Glória nós a Deus. pudéssemos fazer parte da primeira parte que eu falei, que é o fruto do Espírito. Contra estes não há acusação, contra Cristo não há acusação. E quem vive nessa terra caminhando como reflexo da palavra de Deus, podem tentar de tudo, mas não acharão acusação contra nós. Não vou nem falar do fruto da carne, porque sobre ela é toda acusação, e eles não herdarão o reino de Deus. Santo Deus. Contra esses frutos da carne, eu só posso falar misericórdia. Mas o fruto do Espírito, nós podemos falar amém, aleluia e glória a Deus para a nossa vida. Aleluia. E falando do joio e do trigo, já falamos que o trigo é vida e o joio é morte. Eu peço aos irmãos agora, continuando Mateus 13, do versículo 27 ao 30. Oh Jesus, nós vamos ter a palavra de Deus ratificando, confirmando, trazendo para nós que somos trigo, aonde nós seremos guardados. Aqui a palavra de Deus vai trazer para nós aonde seremos guardados por sermos trigo, e o que acontecerá com o joio, o que acontecerá com aqueles que pertencem ao mundo no dia do juízo final. Aleluia. Nós veremos aqui no versículo 27 ao 29. E a palavra de Deus diz, Mateus 13, do 27 ao 29. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Os servos lhes perguntaram: o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Dá uma paradinha aqui, meus irmãos, nesse versículo. O ensinamento desse versículo para a nossa vida. Por que que os operários daquele campo não poderiam separar o joio do trigo? Por causa da semelhança entre joio e trigo. Isso quer dizer que nós não temos o direito de apontar e falar quem será salvo e quem não será, porque este julgamento só pertence a Deus. Por isso que os operários daquele campo não podiam separar o joio do trigo, porque eles poderiam retirar o trigo junto com o joio. Meus irmãos, o julgamento, a decisão final, cabe somente a Deus. Porque se não fosse dessa forma, aquele ladrão da cruz, onde todos os dois estavam ali condenados, quantos julgamentos que os dois já estavam perdidos, mas Jesus naquele momento reconheceu o arrependimento daquele ladrão, e naquela noite ele estaria no céu e está lá até hoje, porque foi a palavra de Jesus para ele. E nós também temos que guardar isso no nosso coração. O único que pode realmente separar o joio do trigo é esse Deus que nós servimos. Amém? E agora no versículo 30, que vai trazer um ensinamento para nós, o que acontece com o joio e aonde nós que somos trigo seremos guardados. Aleluia.
Deixem que cresçam juntos até a colheita. Joio e trigo vão caminhar nessa terra. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Aleluia. Meus irmãos, nós somos trigo. Nós seremos guardados na eternidade no celeiro de Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Quem é do mundo queimará, será jogado eternamente no fogo, no ranger de dente, no enxofre, mas nós seremos guardados no celeiro de Deus na eternidade. Amém? Nós que somos trigos seremos guardados na eternidade com Deus. Amém? Eu vou trazer, caminhando para o final dessa pequena reflexão, eu vou trazer um dos maiores exemplos de trigo, ao meu ver, dentro da palavra de Deus. Aquele que passou por todo um processo até chegar ao que lhe foi prometido por Deus. E vocês verão, vocês conhecem essa passagem, mas para nós, nesse momento, é um dos maiores exemplos do que é ser verdadeiramente Cristo. Quem é trigo carrega dentro de si o perdão e reconhece que toda prova lhe foi imputada para alcançar a vida eterna. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 37. Vamos fazer a leitura do versículo 6 ao 10, que nos vai trazer a lembrança, através da leitura da palavra de Deus, o sonho que José teve, sendo a revelação de Deus. Amém? Gênesis 37, do versículo 6 ao 10. E a palavra de Deus diz assim: ouçam este sonho que tive, disse ele, José falando para seus irmãos. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contavam. E pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou-os a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Jesus, glória a Deus por José ter sido escolhido por Deus através dessa revelação, e traz para nós que ser trigo também pode ser sinal de moenda em nossas vidas. José recebeu um sonho que não pediu, recebeu uma capa que não pediu. José foi jogado no poço e não pediu,
José foi vendido aos ismaelitas e não pediu. José foi vendido a Potifar e não pediu. José foi tentado pela mulher de Potifar e não pediu. Foi parar na prisão que não pediu. Quando foi usado na revelação e chamado por Faraó para decifrar o sonho das vacas magras e gordas, aleluia, ele foi elevado ao segundo no reino de Faraó. E os irmãos fizeram isso tudo. Ele passou por uma moeda, mas a palavra de Deus, se nós lemos o capítulo de José, nós vamos ver que ele não reclamou. Ele não ouviu Deus dizendo: eu vou, você vai conseguir, tenha fé. Não, ele tinha fé dentro dele. E agora, Gênesis 45, meus irmãos, olha o exemplo de trigo. Que isso venha para a nossa vida. Oh, aleluia. Quantas vezes nós estamos de frente dos nossos agressores, aquelas pessoas que nos atingiram, aquelas pessoas que falaram mentira sobre nós. Quantas vezes nós estamos de frente dessas pessoas e nós temos de ser trigo e saber perdoar, porque se não for dessa forma, meus irmãos, não estaremos exalando o fruto do Espírito e não estaremos sendo templo do Espírito de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Gênesis 45, do seu versículo 3 ao 5. E a palavra de Deus diz assim: oh, aleluia, olha o exemplo de trigo. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus que me enviou diante de vós. Amém. Amém? Amém. Ao meu ver, exemplo de trigo. Aleluia. Temos que trazer esse ensinamento para a nossa vida. Ser escolhido de Deus para caminhar semeando, ser escolhido de Deus para ser o sal da terra, fazer a diferença. Quem faz a diferença chama a atenção. Quem faz a diferença em relação à palavra de Deus faz mais diferença, chama mais atenção ainda desse mundo que olha para nós como tolos, mas nós somos sábios em caminhar na direção de Deus. Meus irmãos, repito para vocês: trigo é vida. Vamos guardar esse ensinamento para o nosso coração, esse perdão de José aos seus algozes, reconhecendo que ele passou aquilo tudo para poder chegar aonde ele chegou. E nós temos que olhar para as nossas dificuldades, as pedras que nós temos que subir, as montanhas que nós temos que subir, as tempestades que temos que enfrentar, para poder cada vez mais nos aproximarmos da presença de Deus
e caminhar para a vida eterna. Amém? Esta é a mensagem para este domingo. E eu vou trazer, para encerrar essa pequena reflexão, eu vou trazer 2 pequeninos textos que eu escrevi. São frases, não chega a ser um texto, que eu escrevi para este domingo. Não podemos analisar Deus pelo intelecto do mundo. Quando nós afirmamos que quanto mais aprofundamos nos ensinamentos de Deus, mais próximos estamos de Deus. Quanto mais superficial estamos nos ensinamentos de Deus, mais distantes de Deus. Enquanto superficial na palavra de Deus, nós só teremos aparência de cristão. Mas quanto mais nos aprofundarmos na palavra de Deus, nos tornaremos cada vez mais essência de Deus, essência de cristão. Estaremos, nos aproximamos cada vez mais da vida eterna. Amém? E a última frase, que eu até me alegrei, que quando eu passei essa frase para o pastor Iraquitã, ele se agradou e iria usar na live dele. E falou ainda: eu irei citar que o autor dessa frase foi o pastor José Carlos. Meus irmãos, eu não falo isso para engrandecer a mim. Não, eu falo isso porque cada vez mais que mergulhamos dentro da palavra, mais exalamos o fruto do Espírito e mais somos reconhecidos como essência de Deus sobre essa terra. E eu tenho certeza que cada um que está aqui neste culto, cada um que está buscando a face de Deus, eu tenho certeza que cada culto, cada louvor, cada um de vocês estão cada vez mais exalando a essência do Espírito Santo de Deus. Amém. E se aproximando da vida eterna. Amém? Amém. E a frase para encerrar o culto de hoje: a nossa verdadeira alegria não está nas situações, olha só, meus irmãos, que não temos, mas buscamos. Não está na cura da doença, não está no passeio que planejamos. Tudo isto é passageiro. A verdadeira alegria e paz está em Jesus Cristo, que é eterno e o caminho para a eternidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que venhamos a guardar em nosso coração. Oh, aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Que a palavra de Deus, que é viva e vivificante, permaneça no nosso coração. Dessa forma, estaremos a cada amanhecer um passo mais perto da eternidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Até o próximo culto, em nome de Jesus.